Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula extra dessa semana. Como eu disse, toda sexta uma aula extra. E já avisei, não vale presença, não vale nota, é apenas uma aula que eu estou passando para vocês para trazer algo novo, uma discussão nova que vai além do que está no conteúdo de vocês. Tá? Que teríamos em sala normalmente, eu sempre faço essas discussões em sala, mesmo elas não estando ali cravadas no conteúdo, mas agora com essa pandemia a gente não tem a sala, né? Estamos dependendo aí quase que exclusivamente desse trabalho virtual. Então eu não quis deixar de fazer. Nossas aulas virtuais são mais curtas e não dá muito espaço porque não tem essa troca. Sou eu falando aqui para um celular. Então eu decidi fazer essas aulas para trazer pelo menos a discussão para que vocês, para aqueles que assistam, pelo menos pense um pouquinho, dá uma refletida no que eu estou falando, tá? Isso fique guardado ali e que em algum momento da sua vida volte para você refletir, tá? Não sou dono da verdade, eu estou trazendo apenas aqui, não vou cravar verdades e mentiras, apenas para vocês entenderem, tá? Então vamos falar hoje sobre história mesmo. História. O que é história, tá? Então vamos do básico. História é uma ciência. E o que é uma ciência? Você tem, já passei isso para vocês algumas vezes, mas vamos lá. Ciência nada mais é do que você ter uma coisa chamada senso comum, que é o conhecimento popular, que vem na maioria das vezes da observação da natureza ou de crendices populares. São informações que vão passar de mãe para filho, de pai para filho, por gerações, que se chama senso comum, tá? O que é? É porque é. Isso pode, isso não pode, aquilo é assim, aquilo é assado. Não tem um estudo, não existe uma testagem, nada. É um conhecimento avulso, que não quer dizer que está errado, tá? Em grande parte das vezes está certo, tá? Em muitas outras não, mas é um conhecimento popular, não no sentido de popular ser ruim, no sentido de popular que vai passando sem grandes estudos, as pessoas não estudaram a fundo, não fizeram pesquisa, nada. É um conhecimento que nasce e se reproduz organicamente, vai passando a família, vai passando os amigos e tudo mais. A gente tem milhares de exemplos disso, tá? Às vezes um remédio, o chá dessa planta faz bem para o estômago, o chá de boldo faz bem para o estômago. Como as pessoas chegaram a essa conclusão? Elas analisaram o boldo, elas fizeram estudos científicos? Não, isso aí vem dos índios, os índios usavam. Como eles chegaram até isso? Provavelmente eles comeram milhares de folhas antes que percebessem que aquela fazia especificamente bem para o estômago. Então imagina o caminho que eles traçaram para chegar a essa conclusão sem nenhum estudo científico, apenas pela testagem, pelo uso. E aí o que vai acontecer? O que é a ciência? A ciência é quando você pega essa sabedoria, esse senso comum e vai estudar. E aí você vai fazer um estudo mesmo, vai testar, vai fazer exames para comprovar se aquilo é ou não é. E aí você chega à ciência, ou seja, a ciência é aquilo que passa pelo rigor do estudo, pelo rigor dos testes, pelo rigor dos exames, precisa de uma comprovação se funciona ou não. A história é uma dessas ciências. Você vai ter dezenas de ciências. Para cada parte específica do saber, do conhecimento, você vai ter uma ciência que vai ser responsável por estudar aquilo. Então, o solo, você vai ter a geologia. O clima, você vai ter... Como é que chama o pessoal que cuida do clima? Fugiu agora. Então, tem do espaço, cosmologia, astrologia, você tem astrônomos, então você vai ter geografia, você vai ter diversas, antropologia, cada um cuidando de uma área, filosofia, sociologia. Você tem ciências diversas, cada uma para um tipo de conhecimento específico. O que é a história? A história é a ciência que vai estudar a ação do humano, do Homo sapiens, no tempo e no espaço. Então, no passado,
Não tem história do futuro, tá? E, na real, não existe presente. Presente já foi. Acabei de falar presente e já virou passado, tá? Então, história é aquilo que estuda, o que os homens fazem, os seres humanos fazem no tempo, e respeitando o espaço, cada espaço tendo as suas especificidades. Em cada lugar as pessoas vão agir de uma forma, o tempo é contado diferente. Então, a história ela vai fazer esse estudo, o que os seres humanos fizeram no passado e em todos os lugares do globo, tá? Em cada lugar, respeitando as especificidades de cada lugar. Isso é história. A grande questão, a história não existe. Quando eu vou estudar, vou ser geólogo, eu vou estudar o solo está ali. Eu vou retirar o solo, eu posso fazer exames para ver do que ele é formado, as substâncias que tem em cada lugar, como essas substâncias agem, em qual profundidade, a formação do solo. Está ali, é físico. Eu consigo pegar o solo para ver. Tá? Ciências biológicas, vamos falar de vírus, bactérias. Está ali, é microscópico, mas você está ali, você está vendo. A história é uma das ciências, não é a única, que você trata de algo que é abstrato. O passado já foi. Não tem como eu reeditar o passado. Mesmo que eu pegue um vídeo e coloque aqui o ataque de 11 de setembro lá nas Torres Gêmeas. Tem lá os milhares, centenas de vídeos. Você não consegue reeditar, você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, você não sabe as motivações reais, você supõe as motivações. Então, a história tem essa questão, ela é abstrata. Já foi, não tem como buscar. E mesmo buscando, você não vai conseguir reeditar exatamente o que aconteceu. Se eu colocar todos nós para ver um jogo de futebol, cada um numa cadeira, e depois, em separado, cada um contar como foi o jogo, nós assistiremos o mesmo jogo. Mas pode ter certeza absoluta que as narrativas, o que cada um vai contar, não vai bater com o outro. Não vai ser igual, porque você tem o seu ponto de vista, você tem seus valores, você tem seus times de coração, seus jogadores, suas simpatias. Você vai contar coisa de acordo com o que você pensa. E cada um vai fazer isso. Então aquele mesmo fato que é igual vai ser contado de maneiras diferentes por várias pessoas. Todos vão contar o seu lado. Então, a história tem essa questão. A gente tem que respeitar essa questão. Ela é abstrata. Você está falando de algo que foi e que não tem como você buscar. Não tem como eu viajar no tempo para ver exatamente o que aconteceu. Então, é um assassinato. Você tem lá o corpo, você tem a cena do crime, mas você não viu. E mesmo que você tenha um filme mostrando, você não sabe o porquê. Você não está na cabeça nem de quem morreu, nem de quem matou. O que você pode fazer, no caso do assassinato? Juntar as pistas. Para entender os motivos, entender as motivações, o que levaram aquilo, quem foi, digitais, DNA. Você vai construir um arquivo de pistas para contar o que aconteceu, quem foi, por que foi e tudo mais. A história é a mesma coisa. Então você vai juntar um arquivo para tornar possível a narrativa histórica. Esse arquivo se chama fontes históricas. Então, do mesmo jeito que um detetive faz com uma cena de crime, você vai fazer, o historiador faz para narrar a história. Ele vai procurar fontes escritas, fontes físicas, ruínas, tudo que for possível juntar, fontes orais, fotos, filmes, pinturas, diários, livros, tudo que for possível para narrar o que aconteceu com a história de um povo, um fato histórico, qualquer coisa, um fato da sua família. Então, isso é história. Ela é definitiva? Não é, porque como você colhe fontes, novas fontes podem mudar a história. Então, às vezes, você conta uma narrativa, conta uma história, você vai contar sobre a Inconfidência Mineira, a história do Tiradentes. Você vai contar com as fontes que você tem, há 50 anos atrás, há 200 anos atrás, as fontes que você tinha.
Com o passar do tempo, essas fontes vão surgindo, novas fontes, e você vai ter que reescrever, você vai ter que atualizar a história, torná-la mais fiel. Então tem isso. Fora isso, tem a questão dos interesses. A história, muitas e muitas vezes, é utilizada por pessoas, normalmente por pessoas que têm poder, para legitimar algum interesse que ela tem. Então, a história durante o tempo, a história de fatos, de pessoas, de personagens, de ações, ela pode ser narrada de maneiras diferentes para legitimar alguma coisa. Então, o próprio Tiradentes é um exemplo. Tiradentes, quando do fato lá da Inconfidência Mineira, não trouxe nenhuma grande transtorno ou problema o Tiradentes. O Tiradentes nunca foi considerado grande coisa na época. Tanto que a história desapareceu. A Inconfidência Mineira virou uma lembrança pequena que não chegou nem a acontecer. Foi um movimento que morreu antes de acontecer. E o Tiradentes não era nenhuma figura importante desse movimento, era um participante como outro qualquer. E aí, 50 anos depois, 100 anos depois, você alça o Tiradentes a herói nacional. Como? Você reconstrói a história dele, usando fontes reais, mas mudando, crescendo o papel, elevando o papel. E aí você não tem fontes que neguem isso. E aí o Tiradentes, de um simples participante de um movimento que não era pela independência, era contra uma lei específica, você vai pegar e mudar, você transforma, você cria. Não chega a ser uma invenção, mas é quase isso. Para criar um herói nacional. Todos os grandes países do mundo têm seus heróis nacionais. O Brasil não tinha, precisava de um. Vamos inventar um. Não do zero, vamos pegar uma coisa que aconteceu e aumentar. E aí vira um monstro. Até feriado para Tiradentes. Com o passar do tempo, novas visões, com novas formas de governo, com a democracia, com o estabelecimento, essas histórias vão caindo e o herói vai se mostrando que não era o herói. Ele não é o vilão, mas ele não é nenhum herói. Então você vai reconstruindo essa história. Hoje, os livros, tudo já vão tratar a Inconfidência Mineira e o próprio Tiradentes com muito menos grandiosidade do que antigamente. As coisas vão ser tratadas muito mais próximos do que realmente ocorreu. No futuro, se houver a necessidade de um novo herói, vai se elevar novamente. Então a história, ela tem esse problema, ela está nas mãos, muitas vezes ela cai nas mãos de pessoas que vão utilizá-la para o seu benefício próprio. Mas o historiador, ele, por mais que ele recolha, que ele conte a história, essa história vai chegar ao grande público por meio de edições, são livros, são filmes. O historiador não tem acesso a isso, ele não controla essas publicações, ele não controla os filmes. Se você fizer um filme sobre a história do Tiradentes mais próxima do real, quem vai querer assistir? Então você conta uma história de um herói. Isso vai funcionar para centenas de outros heróis aí de outros países. Você leva o cara a um patamar de herói mesmo. De sacrifício, quando na realidade, na maioria das vezes, não aconteceu. Você cria uma narrativa para chamar atenção, para criar emoção, para vender livro, para vender filme, para vender ingresso de filme, para vender assinatura de streaming. É isso que se faz, se utiliza a história para benefícios próprios. É tudo uma questão de valor. Se você for pesquisar, então você tem lá interesse sobre conhecer a vida de Abraham Lincoln. Se você for ver os filmes de Abraham Lincoln, as narrativas direcionadas de Abraham Lincoln, o cara é o máximo. Um herói, quase um santo. Se você for fazer uma pesquisa séria, com historiadores sérios, com publicações sérias, você vai ver que não é tudo aquilo, que é uma pessoa como eu, como você, com seus defeitos, e alguns enormes. Então a história tem essa questão. A gente não pode deixar se levar pelo filminho.
No filme todo mundo é maravilhoso, mas o filme não traduz a realidade. Muitas vezes os livros didáticos, às vezes também não. Às vezes eles vão traduzir, eles vão expor aquilo que o momento histórico pede. E aí estamos falando de política, estamos falando de forma de governo, de um monte de coisa. Quando eu tinha a idade de vocês, eu estudava, o Brasil vivia ditadura militar. Se ensinava a marchar na escola. Todos os dias tinha que perfilar, fazer sentido, cantar o hino. Você aprendia a marchar igual soldado. Na educação física você fazia a ordem unida, direita volver, esquerda volver. Naquele tempo isso era vendido como algo não só interessante, mas necessário. Hoje a gente sabe que era... se colocar isso na escola hoje, vocês têm um treco, porque não cabe, não casa o momento político que a gente vive, de estrutura, com marchar. Nada contra marchar, nada contra exército, não é nada disso, mas não tem ligação. Então você vai fazer, as coisas vão funcionar de acordo com os interesses daquele momento. Tá certo? Então é essa que eu queria dizer, mostrar para vocês. A história é uma ciência importantíssima, tá? Sem puxar a sardinha para o meu lado, eu sei que matemática é muito importante, português é muito importante. Se você não souber matemática, não souber ler, escrever, não souber falar, vai ser muito difícil o seu futuro, a sua vida profissional. Mas eu coloco no mesmo nível, porque se você não souber pensar, não adianta escrever, não adianta saber fazer conta, saber logaritmo, saber equação de não sei o que, se você não saber pensar, se você for um bonequinho enganado pela TV, enganado por político, enganado por jornal, enganado por vizinho, que ficar comprando as coisas sem refletir, de ficar repetindo o que os outros falam. A história ela está aqui para fazer você pensar o que aconteceu no passado, por que aconteceu, como as coisas se construíram, o que se dizia que era e o que era na verdade, os interesses de um grupo sobre o outro, para que no momento, quando você vê uma reportagem, quando você lê o jornal, quando o vizinho te fala alguma coisa, fulano é isso, fulano é aquilo, você não compre a ideia pronta e saia repetindo, como um papagaio. Que você pare e fale, mas por que ele está me falando isso? Qual é o interesse? Quando você vê uma reportagem, um horário político, ou um discurso de um político, você entende, por que ele está falando isso? É a verdade. Verdade de quem? Cada um tem sua verdade. A verdade de quem? Então, a história serve para isso, para você pensar, refletir. É uma ciência importantíssima, mas você tem que ter essa consciência de que ela pode ser utilizada para outros fins. Pessoas com interesses diferentes podem utilizar e manipular a história para te convencer a fazer algo, ou a comprar algo, ou a repetir algo. Tá? Então sempre tenham em mente nisso. Nem tudo que você ouve, aliás, o ideal é que nada do que você ouve você repita sem refletir. Mas se você refletir, pelo menos no mais importante, melhor. Mas o professor Marcelo falou isso. Quem é o professor Marcelo, cara? Dá uma olhada onde eu estou. Estou num palácio? Eu sou o dono da verdade? Não sou. Então o que eu falo também. Não é porque eu falei que é aquilo. Você tem que refletir se te serve ou se não te serve. Você não mora na minha casa, você não é da minha família, você não tem meus problemas. Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Você precisa refletir sobre isso. Às vezes o que é bom para o seu vizinho não é bom para você. Às vezes o que mostra na TV não é bom para você. Entenderam? Então, refletir sobre a história, refletir sobre o que te passa. Esse é o nosso intuito. É o intuito da história. Você não precisa concordar comigo. Aliás, adoro quando discordam. Mas se você, em algum momento da sua vida, ou em todos, ouvir alguma coisa e parar, e falar, não, tem golpe, eu já vou estar feliz, eu morro feliz. Beleza? Fui, gente. Bom fim de semana para vocês.